Dos clássicos como Aristóteles, Platão e Tales de Mileto, até os mais modernos como Marx, Nietzsche e Sartre, os filósofos têm ajudado a construir a história do pensamento humano em toda sua complexidade e excentricidade. A palavra filosofia deriva de duas pequenas palavras gregas, filia, que significa amor fraterno, amizade, e sofia, que vem de sabedoria, conhecimento. Dessa forma, filosofia quer dizer amor pelo conhecimento, amizade pela sabedoria. O filósofo, então, é aquele que busca incessantemente o saber, o conhecimento. Resumindo, a filosofia é o estudo das características mais gerais e abstratas do mundo e, portanto, a mãe de todas as ciências. Mas se você acha que isso não tem nada a ver com o seu dia a dia, assista o nosso programa de hoje e descubra como o filósofo tenta explicar o cotidiano do ser humano em todos os seus aspectos. O programa começa agora. Talvez as duas primeiras perguntas que venham à mente do interessado em estudar filosofia sejam: para o que afinal o curso irá me preparar? E onde vou poder atuar profissionalmente depois de concluído o curso? O professor Márcio Marighella, coordenador do curso de Filosofia da Unimep, falou conosco sobre essas e outras questões. O lugar que o formado em filosofia, aquele que formou-se, graduou-se em filosofia, ocupa, ele é muito recente na história, porque a primeira cátedra de filosofia que nós temos numa universidade ocorreu no século XIX, com Hegel, por exemplo, que assumiu uma cadeira de filosofia numa universidade. Então, a presença do filósofo na cultura, ela é abrangente e envolve diferentes formas de manifestação que a história vai marcando esses lugares. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que a presença do profissional formado em filosofia se dá nos meios de comunicação social, né, em jornalismo, na produção de mídia em geral, em assessoria para empresas, sobretudo nos setores de recursos humanos, com ensino de filosofia no primeiro e segundo grau, que atualmente se diz ensino fundamental e ensino médio, e também com ensino na universidade, além, evidentemente, da pesquisa no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. O curso de filosofia na Unimep já tem uma história de 20 anos, e ao longo desse tempo, sua presença foi fundamental para constituir o projeto acadêmico da universidade, e ele está presente em diferentes setores aqui da universidade, desde atividades como, por exemplo, o Cineclube. Nós temos atividades frequentes de debates sobre filmes, né? A promoção de semanas de estudos, projetos de extensão com filosofia, com criança, em escolas da periferia. Por exemplo, nós tivemos um projeto desenvolvido no Jardim Oriente, né? Também formamos alunos para trabalhar com o ensino de filosofia no nível das escolas públicas e particulares. O retorno da filosofia agora como uma disciplina obrigatória no ensino médio criou uma demanda de trabalho, né? Aumentou o número de aulas disponível na rede e não tem profissional. Então, o mercado de trabalho para o aluno formado em filosofia tem se ampliado significativamente. E a partir de 2008, por decisão do governo federal, todas as escolas públicas e particulares de ensino médio deverão obrigatoriamente incluir o ensino de filosofia em suas grades curriculares. Então, isso é uma grande conquista histórica e mostra que, em pleno século XXI, a filosofia ainda está viva e é capaz de promover a formação da futura geração. Ensinar a pensar. Talvez essa pequena frase resuma o dia a dia do jovem Taitson Alberto Leal dos Santos,
formado em Filosofia pela Unimep e professor da mesma área para o ensino fundamental e médio do Colégio Piracicabano. Falando um pouquinho então do dia a dia do professor de filosofia, bom, ele é tão corrido quanto qualquer outra área que tem relação direta então, com a docência, né? Acho que o nosso trabalho começa até mesmo antes da gente chegar na escola, no colégio, porque vai demandar muita pesquisa, muito trabalho. Então, a gente tem que se dedicar muito à preparação de aula. E dentro da nossa área, como área de humanas, exige muita leitura. Então, para quem gosta de leitura, é um prato cheio, muito interessante. A partir então de todas essas leituras é que a gente vai então preparar a nossa aula e a gente vai então para o dia a dia. Na aula de filosofia então a gente vai trabalhar muito com o desenvolvimento então crítico dos alunos, né? Vamos trabalhar muita leitura e a gente trabalha muito com debate. Eu trabalho muito nessa linha. Então a gente passa os textos para os alunos, a gente lê, debate e sempre trabalhando com conceitos. Eu citei o texto, mas a gente vai trabalhar muito com música, também com imagens. O cinema é uma ferramenta muito interessante na sala de aula, para se trabalhar então com a questão dos signos, para se criar alguns conceitos. Pensando um pouco no dia a dia, na minha experiência, eu tenho a dizer só que é gratificante, é muito interessante. Certa vez eu ouvi de um professor que o espaço da sala de aula é um local mágico. E é mesmo mágico. Mesmo com toda a preparação de aula, com todas as nossas leituras, muitas vezes a gente se depara com algumas situações, ou com uma pergunta de algum aluno, ou com algum link que a gente pensa, alguma conexão que a gente vai fazer na sala de aula, e é interessantíssimo esse momento. É mágico mesmo, não dá para explicar, só quem está no dia a dia da sala de aula que vai perceber, que vai se dar conta disso. Com relação à minha formação, eu trabalhava até mais ou menos o terceiro período da faculdade, da graduação, tinha uma outra profissão, e aí eu resolvi abandonar para me dedicar só ao curso de graduação, de filosofia na Universidade Metodista, aqui mesmo em Piracicaba, na Unimep. E me dediquei de tal forma que aí o curso eu fui aproveitando algumas vantagens, algumas possibilidades que o curso oferecia, que a própria instituição oferecia, que eram bolsas, por exemplo. Eu comecei com a bolsa monitoria, que foi bastante rica também a experiência. Eu trabalhei com, acho que 3 disciplinas, se eu não me engano, e eu tinha que procurar demais textos, além dos trabalhados em aula pelo professor, e eu trabalhava com alguns alunos. Eu atendia alguns alunos fora do horário de aula, então já foi um primeiro contato aí com a docência, com a área de filosofia, que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Aproveitei também outras possibilidades, como iniciação científica. Eu tive a possibilidade de realizar 3 pesquisas de iniciação científica. E eu acho interessante comentar isso porque cada uma dessas experiências de bolsa que a instituição me ofereceu, tanto a instituição quanto também outras agências fomentadoras de pesquisa, como a FAPESP ou como o CNPq, contribuíram para esse meu crescimento pessoal, profissional, ajudou bastante no currículo e possibilitou então o meu ingresso já na carreira docente assim que eu me formei. Para mais informações sobre o curso de Filosofia da Unimep, acesse o site www.unimep.br/fch ou ligue para 19 3124 1578.